Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso de Introdução à Ciência de Dados. Essa aqui é a aula 9. Se você ainda não viu as aulas anteriores, acesse o link da playlist que está aqui nos cards. A função range é usada para gerar uma lista de números sequenciais. Se o parâmetro início não for informado, ele se inicia em 0. Monte a seguinte estrutura agora. Para cada elemento em uma lista de 5 números, iniciando em 0, exiba o elemento. Então, para resolver, vamos iniciar com o for. Vamos chamar um elemento x de uma lista de 5 números iniciando em 0. Então, vamos usar a função range. Vamos colocar 5 números e vamos fazer o print. Números de 0 a 4. Declare agora uma lista chamada lista e atribua como elemento 5 números iniciando em 1. Exiba essa lista. Para resolver, nós vamos declarar uma lista chamada lista e vamos atribuir como elemento 5 números usando a função range. Porém, nós vamos ter que passar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o item inicial da função. Então vamos iniciar no número 1 e vamos terminar no número 5. Como o elemento final é exclusive, nós temos que passar aqui 6. Note que se você não fizer a conversão do range para a lista, ele exibe um objeto tipo range. No for isso funciona porque o for automaticamente converte o objeto range para a lista. Para fazer a conversão, utilizamos o método de casting para a lista. O método count conta a quantidade de vezes que um elemento aparece numa lista. Conte agora a quantidade de vezes que o elemento 2 aparece em lista. Para resolver, acionamos o método count de lista, passando o parâmetro do elemento que a gente quer contar. A função len retorna o tamanho de uma lista. Mostre agora o tamanho de lista. Para resolver essa, acionamos a função e passamos a lista como parâmetro. Note que len é uma função, não é um método. Tradicionalmente, para fazer a iteração em uma lista de elementos, você deve percorrer cada elemento dessa lista e executar a ação que deseja fazer elemento por elemento. Então crie uma estrutura agora que acesse cada elemento de lista e o eleve ao quadrado, atribuindo os resultados a uma outra lista. Para resolver, primeiro nós vamos iniciar uma outra lista. Vamos chamar ela de out. Ela vai ser vazia. Agora vamos usar a estrutura for para percorrer cada elemento de lista. E então vamos fazer a elevação ao quadrado atribuindo o resultado à lista out. Então nós vamos adicionar um elemento na lista out, que vai ser o resultado do elemento elevado ao quadrado. E no final do for vamos exibir essa lista out. Esse é o método tradicional de iteração de lista. No Python nós temos uma nova forma de fazer, um novo método de preparar neston. Vamos criar a mesma estrutura anterior, agora utilizando a programação funcional. Para fazer isso, nós vamos montar uma expressão muito parecida com o for. Nós vamos percorrer cada elemento de lista. Então, for x em lista. E nós vamos fazer uma ação com cada elemento. Ao invés de colocar uma estrutura for, nós vamos iniciar essa expressão com um comando. Qual é esse comando? Vamos pegar o x e elevar a potência de 2. Então essa expressão ela é lida como se fosse uma frase em inglês. Faça x elevado a 2 para cada x na lista. Só que para o resultado ser uma lista, temos que converter toda essa expressão em uma lista. Para isso, delimitamos essa expressão com colchetes. Um dos principais objetivos do Python é você reduzir linha de código, inclusive caracteres. E a programação funcional ajuda nisso. As funções em Python são definidas com a instrução def. A função possui essa seguinte estrutura. Crie agora uma função chamada square, que receba um parâmetro e retorne esse parâmetro elevado ao quadrado. Então, para resolver, vamos fazer uma criação de uma função, def square. Ela vai receber um parâmetro que é um número. Com essa função, nós vamos pegar esse parâmetro n e elevá-lo ao quadrado. Como é uma função, temos que retornar o valor. Agora teste a função square.
Continuamos o curso na próxima aula. Até lá!